Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade de saber a missão e enviará para mais e mais pessoas. Na terceira semana da Páscoa, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos digo que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confiar virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade de meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos nas chamadas Semana do Pão da Vida, onde Jesus diz, nessa visão da palavra de Deus vinda de São João, ele vai repetir a formação de tantas vezes, vai dizer, do pão da vida. Então nós estamos na Semana do Pão da Vida, podemos dizer assim. E aqui é importante dizer que ontem Jesus dizia que fazer a vontade do meu Pai, essa é a obra. Quando alguém pergunta qual é a obra que o Pai quer que façamos, que agrada o Pai, e Jesus diz fazer a vontade do Pai. Hoje Jesus já diz aqui que assim como eu tenho que fazer a vontade do Pai, ele também, olha só como Jesus diz assim: eu desci do céu para fazer não a minha vontade, não o que eu quero, mas o que o Pai me determinou a fazer. E é bonito perceber isso, é muito bonito perceber essa riqueza de que Jesus orienta para nós o que nós devemos crer e como devemos crer, fazendo a obra de Deus, crendo naquele que ele enviou. A obra de Deus é essa, tá? Que Deus quer que nós creiamos naquele que ele enviou. E aqui Jesus vai dizer, nesse segundo dia do pão da vida, ele vai dizer que desci do céu para fazer a vontade do meu Pai, não a minha vontade. Não o que eu quero, mas o que o Pai quer. Aqui é muito importante nós adentrarmos nesta palavra, redescobrirmos essa questão, porque Jesus continua dizendo que eu sou o pão, que quem come deste pão não terá mais fome, não terá mais sede, ou seja, Jesus por si só basta. Feliz aquele que acreditaram sem terem visto. Então é a beleza da palavra de Deus para nós, nos garantindo essa experiência do pão da vida, essa experiência tão bela. Santo Inácio diz assim, é uma experiência muito bonita de Santo Inácio: quando você precisar decidir alguma coisa na sua vida, você o faça diante de Deus, mas o faça do modo que, como se fosse aquele dia derradeiro que você irá diante de Deus para lhe prestar contas dos seus atos, da sua fala, enfim. Então, antes de você cometer qualquer ato,
tomar qualquer posição, qualquer atitude, saiba que você responderá, eu responderei. Então, Santo Inácio nos ensina que devemos nos colocar na presença de Deus, nos imaginarmos na presença de Deus, né? A fim de nossos dias, nos fins dos nossos dias, eu já repeti isso, mas naquela chamada inadiável na presença do Senhor. Ponto de chegada para todos. Interessante, né? Não é ponto de partida. Ele fala que é um ponto de chegada para todos nós. Pois bem, enfrentada essa perspectiva da nossa vida, cada oposição de vida será bem orientada. Então, nós sabemos que se nós colocarmos diante de Deus como se aquele dia fosse o meu último dia e eu preciso tomar essa decisão, eu tenho certeza que a decisão que você precisa tomar seria para o bem do outro e seu bem, mas muito mais para o bem do outro. Porque em sã consciência ninguém quer chegar diante de Deus com as mãos sujas. Não é somente suja de sangue, mas suja de maldade, de crueldade, suja de perversidade com alguém. Então essa experiência que Santo Inácio nos provoca, ela é interessante porque nos faz repensar as nossas atitudes, a nossa vida. Então isso é muito importante. Então que hoje nós possamos, nesse discurso do pão da vida que Jesus faz, possamos nós comungar Jesus com muita força, com muita veemência, com muita vontade de realizar e de cumprir a vontade do nosso Senhor. Crer no Senhor Jesus com toda a força do nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Santíssima Virgem, nos dê a graça e a coragem de ficarmos firmes na nossa fé, mediante ao chamado que nós temos de servir a Jesus, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha dos sacerdotes, Rainha do clero, nos dê a graça de ter uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.